versículo 3. A gente está indo muito devagar, né? Porque ainda são carnais, porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos, então Paulo viu que eles ainda estão sendo carnais, né? Ele tinha falado isso no versículo 1, e agora ele fala por que ele sabe. Como que ele sabe que eles estão agindo na carne ainda? Eles não estão pensando de uma forma espiritual. Ele fala, a prova de que vocês estão na carne é que existe inveja, divisão, e assim você mostra que está na carne e agindo como mundanos. O fato de estar na carne vai produzir algo em nossas vidas. Quando estamos no Espírito, vai produzir algo naturalmente. Quando estamos na carne, vai produzir algo naturalmente. Gálatas 5 fala sobre isso. Em Gálatas 5 ele mostra o fruto do Espírito e as obras da carne, né? E quando estamos no Espírito, o Espírito vai produzir aquelas coisas espirituais. Quando estamos na carne, a carne vai produzir as obras da carne, coisas carnais. E aqui ele fala, olhando para a igreja, eu só consigo ver essas coisas carnais. A gente sempre vai lutar com a carne, a gente sempre vai ter algumas coisas aparecendo, algumas dificuldades, não existe perfeição, mas a gente precisa produzir algo espiritual e a gente precisa lutar contra a carne. Esse é o nosso processo em Cristo. Então, se tem alguma coisa da carne, tudo bem, normal, mas estamos crescendo? Existe um processo de crescimento? Porque se não existe, se só existe as obras da carne, não existe nada espiritual. Nós temos problemas grandes na igreja. Então ele fala, eu vejo que vocês estão agindo na carne e a forma principal de ver isso é o orgulho. Alguém falou que o orgulho é a mãe de todo pecado. Acho que foi Agostinho que falou. O orgulho é a mãe de todo pecado. E falou que o orgulho está grávida, não sei, com todo possível pecado. Então, do orgulho vai fluir todo tipo de pecado. É isso que ele está falando. Quando alguém está orgulhoso, está pronto para nascer todo tipo de pecado dessa pessoa. Porque quando eu sou orgulhoso, eu posso ter todo outro tipo. Eu penso que eu posso entrar em todo tipo de imoralidade, porque eu sou o mais importante. Eu não quero pensar na outra pessoa, não quero pensar nos desejos de Deus, não quero pensar na igreja, no corpo de Cristo, só quero pensar nos meus desejos. Então, imoralidade, divisão, inveja, todo tipo de pecado vai fluir de orgulho. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o orgulho, porque o orgulho vai acabar com a gente. Foi o pecado de Satanás, né? Em Lucas capítulo 10, acho que vale a pena ver, porque é importante. Eu sei que a gente não tem tempo, mas é importante. Lucas capítulo 10, versículo 17. Os 72 voltaram alegres que Jesus tinha mandado os 70 para pregar, né? A primeira viagem missionária desses discípulos, 72 discípulos. Senhor, até os demônios se submetam a nós em teu nome. Ele respondeu, Jesus agora falando, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. A gente tem que ter nossa satisfação, nosso coração sempre naquilo que Deus já fez, que Deus nos aceitou pela graça,
né? Por graça. A gente recebeu a graça de Deus e nós somos aceitos por causa disso. Porque se eu penso que eu sou bom, que eu tenho poder, que eu tenho autoridade, que eu posso mandar Satanás, eu posso mostrar a autoridade que eu tenho sobre os demônios, eu vou começar a ficar orgulhoso e eu estou pronto para cair como Satanás também caiu. Então eu preciso tomar muito cuidado. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12, vocês podem ler depois, Paulo fala que aqueles que comparam entre eles não são sábios. Em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, ele mostra o coração de Jesus, que é o coração que nós precisamos ter quando nós olhamos para ele. Então a gente precisa seguir o exemplo de Jesus. Versículo 4. Eu estou pulando muita coisa porque eu estou indo muito devagar. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Então Paulo está falando de novo. Quando vocês falam essas coisas, você está agindo como o mundo. É para crescer, não é mais para viver dessa forma. Vocês são espirituais, vocês são o corpo de Cristo aqui na Terra. Vocês passaram por esse tempo. Agora vocês não podem mais pensar como carnais, como mundanos, como as pessoas no mundo que só querem pensar neles mesmos. Nós estamos vivendo para algo maior, para o reino de Deus. Nós temos que pensar como corpo, nós temos que amar como Jesus, nós temos que olhar para o próximo e não para os meus desejos. Eu não sei o que eu ia falar. Eu não posso olhar para os meus desejos, mas para cuidar do próximo. Então o problema é que eles são carnais, eles estão olhando para quem é o mais importante. Agora vamos ver como ele vai cuidar desse problema. Paulo aqui lidando com a igreja, versículos 5 e 6. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Então Paulo fala aqui, o problema não é Paulo, o problema não é Apolo, eles são simplesmente servos de Deus. Deus chamou essas pessoas, Deus usou Pedro, Deus usou Paulo, Deus colocou eles como parte do corpo para o crescimento de todos, como ele fala em Efésios 4. Essas pessoas são presentes de Deus para ajudar o corpo. Mas eles estão colocando toda a sua confiança, toda a sua identidade nessas pessoas. E ele fala, todos nós fazemos parte. Eu fiz uma parte, Apolo fez uma parte, mas quem é que traz o crescimento? É somente Jesus que traz crescimento. Ninguém mais pode fazer crescer. Eu faço minha parte, mas a minha parte é muito simples. Eu plantei. Só isso. Apolo veio, ele regou. Ele tem uma parte, mas o crescimento vem de Deus. É Deus, somente Deus que pode dar vida. Então, o problema não são as pessoas, é o que a igreja fez com essas pessoas. As pessoas estão fazendo a obra de Deus. E isso é muito bom. Mas o que a igreja fez com essas pessoas, eles levantaram as pessoas acima de Jesus. Acima da obra de Cristo, a cruz é o principal, mas eles levantaram pessoas, nomes para dividir, para mostrar nossas diferenças, ao invés de glorificar sempre Jesus e falar que Ele é tudo. Nós somos salvos pela graça de Deus. A gente precisa continuar nessa simplicidade. Os servos são bons, mas eles só podem servir. Versículo 7. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Então esses caras têm a sua parte no reino de Deus, né? E eles vão receber algo de Deus, né? Um dia eles vão receber a recompensa, mas eles são simplesmente servos. O único que tem poder é Deus.
Os outros são servos, eles não têm poder, eles só têm autoridade. A autoridade, como Jesus falou para o Pilatos, eles só têm a autoridade que Jesus deu para eles. Porque sem a autoridade que Deus deu, eles não iam ter nada. Então, eles são simplesmente servos. O único que tem poder é Deus. Então a gente não pode glorificar um homem. Versículo 8. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Então, o que eles fazem para Deus, né? Apolo, ele fez para Deus. Paulo, como servo de Deus, ele fez o que Deus chamou ele para fazer, e ele vai receber a recompensa. Mas ele não é capaz de produzir a obra de Deus. Ele é capaz de fazer aquilo que Deus deu o poder para fazer. Porque o chamado ele recebeu de Deus, o poder para cumprir o chamado ele recebeu de Deus, o conhecimento sobre o plano de Deus ele recebeu de Deus, tudo que ele é, tudo que ele faz, ele recebeu de Deus. A única coisa que ele faz é que ele obedeceu. Ele deixou Deus usar a vida dele. Então, Paulo vai receber uma recompensa porque ele foi fiel. O poder não é dele, os dons não são dele. O que ele tem é um coração disponível para ser usado. E porque ele foi usado, porque ele deixou Deus usar ele vai receber uma recompensa. E é isso que Deus nos chama para fazer. Não podemos levantar uma pessoa acima de outra pessoa, porque Deus capacita cada pessoa para o seu chamado. Alguns vão ser mais vistos, outros menos, mas isso não importa. O importante é ser fiel ao chamado de Deus para a minha vida. Versículo 9. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, Paulo fala que todos nós estamos trabalhando junto nesse prédio, nesse trabalho, e estamos trabalhando junto com Deus. Deus está fazendo uma obra e eu sou um obreiro que estou ajudando Jesus nessa obra que ele está fazendo. Ele está construindo uma casa, a casa é o corpo de Cristo, é a igreja, e eu faço parte. Eu sou um obreiro e somente posso ser isso, mas eu posso ter parte. Eu não tenho nada para oferecer, eu sou um pecador, eu não tenho nada que Deus pode usar, mas se eu posso morrer para a minha carne e deixar Deus usar a minha vida, Ele vai me usar para fazer parte dessa obra. Então isso é graça. Versículo 10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então, a obra que Deus está construindo é a igreja. O alicerce, a base, a fundação dessa obra é Jesus. Não pode ter outro, porque só Jesus é firme o suficiente para segurar essa obra, essa casa, né? A igreja que ele está construindo. Se o nosso alicerce é Paulo, a casa vai cair. Se o alicerce é qualquer outra pessoa, a casa vai cair. O único que é forte o suficiente para segurar a igreja é Jesus. E ele provou isso quando ele morreu e ressuscitou e deu vida onde não existia vida. Ele é o único que pode dar vida, ele é o único que pode perdoar, ele é o único que viveu a vida perfeita, que morreu para os nossos pecados. A gente não pode exaltar nenhuma outra pessoa. Todos são servos. Jesus é o alicerce, Jesus é aquele que é forte o suficiente para segurar todo o peso da casa, da igreja. Então nós temos que olhar para ele
e não podemos dividir por causa de outras pessoas. E Paulo fala até sobre essa construção, ele fala que cada um tem que ser um sábio construtor para construir em cima do alicerce. Jesus já fez a base, Jesus é a base. Paulo veio, ele construiu um pouco. Depois veio Apolo e ele construiu mais um pouco. E depois veio outro pastor, um outro autor, uma outra pessoa para te ajudar. Deus está construindo essa obra na minha vida, na vida da igreja. Eu tenho pessoas na minha vida que Deus usou para construir essa obra. E está usando ainda pessoas que Deus chamou, que estão sendo fiéis ao chamado de Deus, e por causa disso eles estão fazendo parte do crescimento espiritual que está acontecendo na minha vida. Alguns sabem e alguns não sabem que fazem parte da minha vida, mas eles não precisam saber. Eles podem saber, mas não precisam saber, porque eles estão fazendo para Deus, e eu vejo que é obra de Deus. Eu tenho pastores que eu gosto de ouvir, eu gosto de ler, eu tenho esses livros, pessoas que viveram mais de 100 anos antes de mim, estão construindo uma obra na minha vida ainda. É muito legal, mas eles fazem parte. O alicerce é Jesus. Somente pode ser Jesus. Versículo 12. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Agora ele vai comparar, ele mostrou que cada um faz sua parte, né? E essas pessoas que Deus chamou, que são como obreiros para fazer parte da construção, agora ele vai mostrar o que ele vai usar para fazer essa casa, né? Esse edifício. E ele fala sobre ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. E existe coisas boas, existe coisas ruins, existe coisas bonitas e existe coisas feias, existe coisas fortes, existe coisas fracas, existe coisas que vão durar, existe coisas que não vão durar. É interessante que algumas dessas coisas são muito difíceis de achar. Se a gente pensar sobre ouro, prata e pedras preciosas, são coisas difíceis de achar, né? Para achar ouro ou pedras preciosas, você tem que ficar procurando, você tem que estar dedicado e tem que ser fiel à obra, você tem que continuar trabalhando muito, e vai ser um trabalho difícil, né? E talvez você vai trabalhar muito para achar muito pouco. Para achar essas outras coisas, é rápido, é fácil, você consegue achar em qualquer lugar, não é muito trabalho. Mas essas coisas não vão durar. Quando vem o fogo para testar a nossa obra, tudo vai ser queimado. Então, existem coisas que Deus quer fazer na nossa vida, coisas que vão ser difíceis. Para Deus construir essa obra na minha vida não vai ser fácil. Eu não lembro, eu fiquei pensando sobre isso, não lembro se eu falei sobre isso no primeiro dia de aula, na introdução, mas eu vou ver de novo agora, porque vale a pena. Talvez eu falei sobre isso. Romanos 5, versículo 3, ele fala: não só isso, mas também nós gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Paulo fala aqui para os romanos que um caráter aprovado, que é construir com essas pedras preciosas, é construir com ouro, algo que vai durar, algo que vai continuar, isso só acontece com perseverança.
Sem perseverança, você não vai receber esse caráter aprovado. A gente precisa de perseverança para produzir a obra de Cristo. A gente pode pensar sobre isso com o ministério, a gente pode pensar sobre isso se pensamos em alcançar pessoas, e tem muitas formas de aplicar isso, mas é uma aplicação geral. Se é muito fácil e muito rápido, provavelmente não vai durar. Se é mais difícil e demorado, você tem que ter perseverança, provavelmente é algo que vale a pena e é algo que vai durar. Nós temos que saber que tudo que a gente está produzindo nessa vida, tudo que a gente está construindo, vai ser testado. Deus vai testar para ver se é carnal, se eu estou fazendo isso por causa dos meus desejos, ou se estou fazendo isso para glorificar Jesus, para construir a obra de Cristo, o edifício que Deus está fazendo. Estou fazendo isso como servo. Vamos continuar. Versículo 14. Vamos ler 14 e 15. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Existe um julgamento que não é um julgamento para ver quem vai para a eternidade com Deus, quem vai ser aceito e quem vai para o inferno. Existe esse julgamento para quem não está em Cristo. Quem está em Cristo também vai ter um julgamento, não para ver se vai para o céu, mas é um julgamento sobre suas obras, para ver a recompensa. Existe uma recompensa no céu. Então, todas as nossas obras vão ser levadas para Cristo e vão entrar no fogo para ver o que é que vai durar, qual que vai ser a recompensa. E eu quero fazer uma obra que vai durar. Eu não quero fazer o trabalho de uma forma preguiçosa, que eu não quero ter perseverança, eu não quero fazer de qualquer jeito. Eu estou trabalhando em algo espiritual e algo eterno. Então eu quero construir da melhor forma possível para que essa obra pode durar. E existe esse julgamento, existe esse momento que Deus vai ver o que é que estamos construindo, e ele fala que existem pessoas que estão construindo com essas outras coisas, com a palha, com a madeira, com coisas que não vão permanecer, e eles vão ser julgados. E ele fala, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Existe salvação ainda. A graça de Deus é suficiente para salvar. Se você colocou sua fé em Jesus, você vai ser salvo. Você vai para a eternidade com Cristo. Mas depois de receber salvação, o que é que estamos construindo? Isso vai ser julgado. Existe um julgamento sobre a forma que a gente viveu nossa vida, e a gente precisa viver para a eternidade, porque existe esse julgamento que vai mostrar o que foi que a gente construiu. E eu não quero chegar diante de Deus e ser como essas pessoas que escaparam através do fogo, né? Não parece ser legal. Você chegou na presença de Deus e você não tem nada para oferecer, nada para mostrar, nada que durou do seu tempo aqui na Terra. Eu não quero viver minha vida assim. Eu quero viver para a eternidade. 16 e 17. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então ele está falando aqui, esse santuário que ele está falando é o corpo, é a igreja. Existem essas pessoas que estão construindo a igreja, que ele tinha falado, né? Paulo, Apolo, que estão fazendo parte da construção da igreja. E ele fala, mas se alguém destruir esse santuário de Deus, ele não faz parte. Então,
Você pode construir e não fica nada, e você entra no céu, mas tudo que você fez na sua vida foi queimado e você não tem nada para oferecer, para mostrar para Deus do seu tempo aqui. Mas existem outras pessoas que não têm Jesus, que estão lutando contra a igreja, e essas pessoas não têm parte com Deus e vão ser julgados a condenação é para toda a eternidade, é o inferno. Então vai ser essa resposta de Deus para quem não tem o Espírito, porque ele fala que vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. O Espírito de Deus habita em nós. Nós temos o Espírito de Deus. Se você está lutando contra alguém que tem o Espírito de Deus, você está indo contra Deus. Então, quando estamos dividindo a igreja, estamos indo contra Deus. Temos que tomar muito cuidado com isso. Se eu estou com minha vida indo contra a igreja de Cristo, isso é muito sério. Eu preciso tomar muito cuidado, porque eu estou indo contra Cristo. Jesus ama a sua igreja, a igreja é a noiva de Cristo, e se nós estamos trabalhando aqui, não só não fazendo nada, mas indo contra a igreja, a gente vai ser julgado. É isso que Paulo está falando. E a gente não pode destruir aquilo que Deus está construindo. Então, só para lembrar, a igreja é muito importante para Jesus, né? Tem todo o movimento agora dos desigrejados, das pessoas que não querem fazer parte da igreja. Nós somos a igreja e precisamos fazer parte da igreja. Precisamos construir a obra de Cristo, o edifício que Deus está construindo. E se estamos lutando contra isso, Deus tem umas palavras difíceis aqui. Deus, através de Paulo, né? Versículo 18. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões dessa era, devem tornar-se louco para que se torne sábio. Porque sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Quando a gente começa a pensar que a gente é sábio, muitas vezes começamos a lutar contra Deus, a construir algo que Deus não está construindo. Porque quando a gente pensa que a gente é sábio, a gente não depende de Deus. Lembra que o edifício que Deus está construindo é dele, ele tem os planos. Quando chega alguém, você já viu uma casa ser construída? Você tem os planos da casa e você começa a fazer tudo de acordo com os planos que você tem para a casa, né? E você tem que ver todo o planejamento, você tem que preparar todas as coisas. Se você está construindo uma casa, você já tem os planos, você já começou a obra, já está colocando as coisas, e chega alguém que pensa que sabe tudo, que quer mudar todos os planos, que pensa que seria melhor fazer assim, eu gosto dessa ideia, e começa a construir diferente dos planos. Vai ser uma ajuda? Com certeza não. Vai parar a obra que já estava acontecendo e vai piorar tudo que estava acontecendo antes. Quando nós temos a sabedoria humana, a gente está lutando contra os planos de Deus. Deus já tem os planos. Nós precisamos ser espirituais para ouvir, conhecer a mente de Cristo, deixar Ele mostrar o que a gente tem que fazer e parar de pensar que eu tenho todas as respostas, deixa eu mostrar tudo que tem que acontecer na igreja, eu vou construir a igreja do Senhor. Não, você não vai construir a igreja do Senhor. Você pode ser um servo de Cristo. Sendo servo de Cristo é o melhor chamado que você pode ter na sua vida. Não existe nada melhor que isso. Então, eu preciso parar de pensar que eu sou sábio. Ele fala,
deve tornar-se louco para que se torne sábio. A melhor coisa, se você já tem a construção acontecendo, é chegar alguém que fala, eu não sei o que tem que ser feito, mas como que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Daí o que acontece? O construtor fala, eu preciso disso, você pode ir lá, você pode fazer aquilo, e só faz o que ele manda fazer, porque você sabe que está fazendo a coisa certa. Se você chega para fazer tudo do seu jeito, só vai arruinar a obra. Então, nossa sabedoria não vai ajudar Jesus na construção da igreja. Nós precisamos ser humildes, nós precisamos entender que Deus é o Senhor e precisamos seguir os planos dele. Versículo 21, vamos terminar aqui. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Essa parte é muito legal. Paulo agora fala, Deus deu tudo isso a vocês. Por que Paulo foi enviado? Por que Apolo faz parte? Por que Pedro foi enviado? Porque vocês precisavam disso. A igreja precisa dessas pessoas. Essas pessoas são presentes de Deus para nós. Não podemos exaltar essas pessoas. Podemos exaltar Jesus, porque Ele nos deu pessoas para nos ajudar a fazer parte dessa construção. Deus nos abençoou com pessoas que podem nos ajudar. Então eu preciso glorificar Cristo e não as pessoas. Deus deu tudo isso para nós. Graças a Deus nós não temos que fazer tudo sozinho. Quando a gente começou, a gente teve pessoas para nos alimentar com leite. A gente teve pessoas para ajudar a gente no nosso crescimento. Mas existe um momento que agora eu preciso crescer. Eu preciso receber de Jesus sem ter que ouvir de alguém que já fez tudo por mim. Eu preciso agora saber como ajudar outras pessoas que precisam de ajuda. É isso que é amadurecer em Cristo. Primeiro eu recebo dos outros, depois eu começo a receber de Cristo mesmo, do Espírito Santo, e depois eu começo a ajudar outras pessoas. Com certeza, ainda preciso sempre receber dos outros, eu preciso sempre receber para mim, preciso sempre dar para os outros também, né? Agora, sendo maduro, eu não paro de receber de pessoas, mas antes eu só conseguia receber dos outros. Agora eu posso receber direto de Deus e também de pessoas mais sábias, pessoas que têm algo para me ensinar. Então tem muita coisa aqui em capítulo 3, gosto muito desse capítulo, mesmo sendo duro, né? Esse capítulo vai doer um pouco nos próximos dias, vou ter que ficar meditando nisso, mas é bom lembrar que nós fazemos parte daquilo que Deus está construindo e eu não posso lutar contra isso. Deus me deu tudo, agora eu preciso fazer parte da obra dele. Amém? Deus abençoe e até capítulo 4.